Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo os olhos de Deus vê. Irmãos Gabriel e Joelma cantando em momentos no tabernáculo da fé. Seja o mal, tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê seu adentrar, seu sair e seu voltar. Tudo os olhos de Deus vê. Não adianta pensar que poderás escapar da presença do Senhor. Não adianta fugir, Ele sempre está ali, onde quer que você for. Não adianta esconder, porque tudo Ele vê, tudo os olhos de Deus vê. Onde irás fugitivo, Deus te trará juízo, porque tudo Ele vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê o que tu faz, seja o bem ou seja o mal. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Os olhos de Deus vê. Ele vê seu adentrar, seu sair e seu voltar. Tudo os olhos de Deus vê. Que o Senhor te esqueceu. Não precisa me falar que não adianta mais, que pra Deus você morreu. Poderá acontecer de uma mãe se esquecer um filho seu. Uma mãe pode falhar, mas seu nome escrito está na palma da mão de Deus. Todos os olhos de Deus vê. Todos os olhos de Deus vê. Ele vê o que tu faz, seja o bem ou seja o mal. Tudo
seja o mal, tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê seu adentrar, seu sair e seu voltar. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo ele vê. Sim, ele vê. Ouvintes, a mistura enfraquece. A mistura de raças e até mesmo de cores enfraquece. A condição híbrida do dia em que estamos vivendo fala perfeitamente da condição espiritual. A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado nos mostra isso de uma maneira tão clara, tão evidente. A gente não consegue deixar de ver. A explosão demográfica, a superpovoação do mundo levou a uma condição híbrida total. Não se encontra alimentos integrais, originais. Em um supermercado superlotado de alimentos, você não encontra nada que não seja misturado, híbrido. E essa condição passa para o ser humano. Razão de tanto homossexualismo, de tanta perversão, de tanta depravação, porque o natural está sempre falando do espiritual. O profeta de Deus mostra é uma condição híbrida. Você pega um grande, bonito grão de milho que é híbrido, e você pega esse milho híbrido, é lindo, como esse rapagão aí, que chama a atenção das mulheres. Essa mulher que chama a atenção dos homens, de todo mundo. Mas não tem nada de original, de substancioso. Aquele milho está falando exatamente dessa condição híbrida da humanidade. Plante aquele milho bonito, vê o que vai dar. Agora, é a maneira que tem acontecido com todo o sistema religioso. Todo sistema religioso tem caído nessa condição híbrida, com palavras de homens misturadas, com as palavras de Deus. Contém a palavra de Deus, contém. Esses sucos, eu vi uma propaganda de um suco de laranja, mas eles tiveram que ser honestos naquilo. Contém
suco de laranja. Contém. Isto quer dizer, entre tantas outras coisas que se encontram aqui, encontra-se também suco de laranja. Entre tantas outras coisas que se encontram aqui, encontra-se também a palavra de Deus, a cura divina, a própria salvação e, por que não dizer, o arrebatamento. E isso vai mais profundo. Naquele grupo ali, contém de tudo também, até profeta. Contém. Mas não é em um todo. Ora, em certo sentido, meus irmãos, não tem como viver fora dessa condição. Ela é circunstancial. É exatamente como o profeta afirma, se não estiver assim, nós não teríamos nenhuma base para pregarmos que a vinda do Senhor está às portas. E interessante saber que não vamos mudar as coisas. Ninguém vai mudar a nação, a cidade, nem mesmo a família. A condição é esta, para estudar, a condição para trabalhar, até mesmo para o lazer, mas, sobretudo, o mistério de Deus revelado não mistura. Aí onde vem a diferença, a grande diferença. O profeta de Deus fala sobre aquele escravo que não precisava de apanhar. Trabalhava de peito erguido. E o mercador interessou-se tanto por ele que queria de todas as maneiras comprá-lo. O proprietário do escravo disse: esse não está à venda. Você trata ele melhor do que os demais? Por quê? Ele disse: não, ele come com os demais na senzala. Mas por que então ele é distinto, é diferente entre todos os demais? É porque lá na tribo de onde ele veio, seu pai é rei. E ele se porta como filho do rei. Ele se porta como filho do rei. As condições o obrigavam a estar ali trabalhando, enfrentando a mesma situação dos demais. Mas ele tinha no seu sangue o porte de um filho de um rei. Nós temos na Bíblia Sagrada o caso de José lá no Egito, o caso de Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel foi para lá com 12 anos de idade, mais ou menos. Não se misturou, distinguiu dentre todo o reino, como seus companheiros também. Isso esclarece perfeitamente o mistério. Não há mistério dentro desse mistério que não possa ser revelado à noiva de Cristo. É simples. Isso não faz de nenhum pregador um pássaro raro, um Dom Fulano. E todo esse não me toques, não me deixes, não faça, igual Paulo escreveu
em Colossenses capítulo 2. Tudo para a satisfação da carne, do corpo. O fato é que não tem realmente sentido espiritual consistente em relação ao mistério de Deus revelado. Nós temos que chegar à conclusão seguinte: quem é, é. Quem não é, não tem jeito de ser. Quem é, é. Quem não é, não tem jeito de ser. Essa é a conclusão que dá para formar até uma redundância aqui, né? Sim. Quem é, é. Quem não é, não tem como ser. Agora, existe uma mensagem, que inclusive foi filmada, que é o fundo clama o fundo. Esse fundo que clama o fundo é parte integral, integrante, parte do segredo dos 7 trovões. Como também o regozijo nas tribulações, isso vai formando um sistema de Deus operar. Esse fundo que clama o fundo tem a resposta. É porque é um fundo para responder. Quem é, tem um fundo que clama dentro de si. Até na última hora, até no último momento, até no último segundo, a noiva de Cristo tem que lutar com o pecado. E com esse fenômeno misterioso que a própria pessoa não sabe explicar, há um fundo clamando. Você pode dizer um abismo chamando outro abismo. Isso pode ser encarado no mau sentido, mas também no bom sentido. Um abismo chama o outro abismo. É um fundo clamando um fundo porque é um fundo para responder. Isso é a identificação do mistério. Você sabe qual é o fundo que clama dentro de você. Porque clamas, minha alma. Ele estava ligado lá com o servo, na natureza, que clamava por água. Por quê? Havia água para responder. O guarda à noite, a sentinela, o vigia, clamando pela alvorada, porque há uma alvorada para responder. Isso nunca tem condição de ser hibridizado. Não tem condição de ser híbrido. Não tem condição de ser manipulado e tratado e criado por alguém que vem de fora ou alguém do lado de dentro. Por terceiros, afinal. Isso está aí dentro. Você sabe perfeitamente que você está ouvindo aquilo que sua alma clama. Tem clamado. Josué e Calebe, o profeta, os considera de puro sangue. Eles não eram híbridos. Eles não conseguiram misturar seus espíritos com aqueles que os cercavam. Ou nós vamos pensar que Josué e Calebe
também não foram assediados por Coré, por Abirão, por Datã? Se houvesse telefone lá, na tenda de Calebe, de Josué, você acha que o seu telefone não chamaria fora de hora, incomodando a família? Qual é o espírito que opera nisto? Mas Josué e Calebe não puderam misturar. O profeta diz, sendo de puro sangue. Josué e Calebe não puderam misturar. Por isso que quando todos os demais estavam na atmosfera da dúvida, da interrogação, do blá blá blá, é um blá 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 que tem. E só esperando em família do profeta, em irmão José Brana, em o missionário tal e aquilo outro, e vira um blá 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 e um disse que disse. Homens sem identificação de Josué e Calebe, sem quilate. Mas veja só que coisa tremenda. Josué e Calebe estavam serenos. O profeta diz, por quê? O mistério estava lá. Eles eram de puro sangue. Quase 3 milhões de pessoas. Ficou resumido em 2 homens. 2 homens, Josué e Calebe. Nenhum daqueles que saíram do Egito, com eles, alcançou a terra prometida. Todos pereceram. Todos. Sem exceção de nenhum. Agora você, irmão, obreiro, sofre um regozijo por dentro. A essas alturas, tantas bacadas para lá e para cá. Você se mantém como Josué e Calebe, mostrando que é de sangue puro, que esse mistério de Deus revelado se expressa através de você, de seu espírito, de sua fé, em nome de Jesus Cristo. É a bênção do Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence